Olá, eu sou Lídia Coelho e estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Cuida de Ti. O tema da nossa reflexão de hoje é empoderamento pessoal. Você já ouviu falar sobre o empoderamento pessoal e sobre como ele pode nos ajudar nos momentos de dificuldade? Alguma vez você já se sentiu pequeno e acreditou que não podia fazer nada contra as diversidades que a vida estava criando naquele momento? Você começou a pensar que era inútil e que não servia para nada? Já acreditou que as coisas dariam errado e que você nada podia fazer para mudar isso? O que isso mostra? Que você não conseguiu fazer os esforços necessários para sair dessa situação. Você até pensou que não daria resultados. Você acabou entrando em um ciclo vicioso do qual é difícil sair e que faz com que o seu desconforto cresça ainda mais. E para mudar essa mentalidade, existe alguma coisa que possamos fazer? Existe sim, e hoje será tema do nosso podcast. Refletiremos sobre os benefícios do empoderamento pessoal. Gostou? Então acompanhe comigo. Eu sou Lídia Coelho, graduada em Pedagogia e Letras, mestre em Ciências da Educação, pós-graduada em Saúde Mental e Psiquiatria, acadêmica em Psicologia e formanda em Psicanálise. Estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. No nosso último encontro, refletimos sobre os estágios do luto. Lembra? Refletimos em como passar pelo luto com menos sofrimento. Se você não acompanhou todos os capítulos do nosso podcast, volta lá e acompanha. Acredito que te ajudará a compreender melhor a nossa jornada do Cuida de Ti. Aproveita e já dá um like. Inscreva-se nos nossos canais, comenta se gostou, é rapidinho. Agradeço por inscrever-se e por curtir a cada reflexão. Gratidão! E a nossa pergunta geradora de hoje é: o que é o empoderamento pessoal? Hoje em dia, muito se ouve falar na palavra empoderamento. É comum nos depararmos com situações nas quais esse termo é usado de forma indiscriminada e até mesmo com sentidos variados. Para que você possa entender o significado de empoderamento, vou explicar um pouco. O empoderamento pessoal é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre a sua própria vida. O empoderamento pode ser entendido como a ação de se tornar poderoso, mas esse poder nada tem a ver com superioridade. De acordo com o dicionário, o termo empoderamento significa a ação de se tornar poderoso e obter domínio sobre a própria vida. Quando se obtém esse tipo de poder, as pessoas são capazes de tomar decisões visando o seu bem-estar e crescimento pessoal. Ter empoderamento é ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito.
O empoderamento é, na verdade, um movimento de emancipação individual, ou seja, uma libertação individual que busca por ter domínio sobre a própria vida por meio da conscientização. O empoderamento também pode ser entendido como a força que impulsiona as batalhas, que muitas vezes são duras e árduas. O empoderamento trata de que a pessoa seja capaz de tomar decisões e de enfrentar as diferentes situações que surgem. Compreendeu? Interessante, não é? Quer saber qual a importância e os benefícios de empoderar-se? Ótimo! Então lhe pergunto, qual a importância do empoderamento? Primeiro, o empoderamento é importante para que você possa ter conhecimento do seu potencial. Segundo, aumenta a força espiritual, social, política e econômica. Terceiro benefício, o empoderamento promove mudanças positivas nas situações em que você vive. Quarto benefício, reduz a vulnerabilidade e aumenta as próprias capacidades. Quinto benefício, ter empoderamento é ter a possibilidade de deter as suas próprias opiniões e decisões, tornando-se capaz de transformar também as relações políticas, sociais e culturais. Sexto benefício, o empoderamento contribui com o desenvolvimento de habilidades que são fundamentais no ambiente de trabalho, aos que buscam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Sétimo benefício, uma pessoa empoderada tem percepção dos seus pontos fortes e de melhoria. Isso faz com que o medo de errar e as frustrações sejam superadas. Oitavo benefício, a pessoa empoderada corre atrás dos seus objetivos e não espera que as coisas aconteçam sozinhas. Nono benefício, o empoderamento estimula o autoconhecimento, faz com que exista a compreensão de que as vulnerabilidades podem ser corrigidas. Décimo benefício, o empoderamento também proporciona a consciência emocional, faz conhecer os seus sentimentos, torna-te apto a controlá-los, principalmente os impulsos, ajuda a manter a estabilidade emocional diante de situações desafiadoras. Você entendeu o conceito e a importância do empoderamento, né? Mas talvez ainda esteja se perguntando como funciona na prática. Calma, já vamos saber. Separei algumas dicas que podem te ajudar. Pega o caderno, a caneta e anota. Vamos às dicas para alcançar o empoderamento pessoal? Vamos lá? Primeira dica: desenvolva o autoconhecimento. O autoconhecimento é um dos principais pontos na jornada rumo ao empoderamento. E é importante porque a maioria das pessoas só se conhece superficialmente, sem saber quais são seus pontos fortes ou mesmo quais são seus limites, o que pode colocá-las em situações desagradáveis, já que nem sempre consegue dizer não para outras pessoas. O autoconhecimento exige que cada pessoa tire momentos consigo mesma, apenas para entender quais são seus gostos, seus principais defeitos e maiores qualidades, ajudando-a em momentos de dificuldades, situações complicadas e a fazer escolhas mais sadias quando isso for necessário. Segunda dica: fortaleça a autoestima. Uma pessoa com autoestima elevada se trata bem, respeita seus limites
e sabe que seu valor vai além da aparência física e das imposições da sociedade sobre como se comporta. A autoestima se refere ao valor que você enxerga em si, enxergar o próprio valor, sem se prender a imposições externas, é fundamental para agir com autonomia, assumindo o controle da própria vida. Terceira dica: seja prioridade na sua vida. Uma pessoa empoderada se coloca em primeiro lugar, prioriza seus valores, opiniões, objetivos, em vez de se deixar moldar pelo que os outros ditam ou esperam dela. Ser prioridade na própria vida significa colocar seus sonhos e objetivos em primeiro lugar, mesmo quando as imposições sociais e de outros dizem que você não deve fazer ou querer algo. Também tem a ver com cuidar de si primeiro, antes de tentar satisfazer as necessidades do outro. Quarta dica: desenvolva a autoconfiança. Para se tornar uma pessoa empoderada, você precisa acreditar que é capaz de assumir o controle da própria vida. Um dos passos para fortalecer a autoconfiança é vencer a chamada síndrome do impostor. A síndrome do impostor, de forma resumida, se manifesta quando você não reconhece o próprio potencial e se sente uma fraude, e se julga incapaz mesmo tendo conhecimento e habilidades necessárias para realizar algo. Se manifesta principalmente no campo profissional. O autoconhecimento, a autoestima, o autocontrole também são importantes, pois quando você conhece e acredita no seu potencial, se enxerga como uma pessoa capaz de realizar o que planeja. Quinta dica: tome suas próprias decisões. Muitas vezes deixamos que a família, o parceiro, a parceira ou mesmo as imposições sociais decidam o que devemos ou não fazer, ainda que de forma inconsciente. Qual profissão seguir, fazer uma transição de carreira, ter filhos ou não, que roupa usar, como cortar o cabelo, que time torcer, o que comer. São alguns exemplos de escolhas que uma pessoa deve fazer sozinha e não com base no julgamento alheio. Uma pessoa empoderada toma as próprias decisões, em vez de deixar que outros ditem o que ela pode ou não fazer. Tome suas próprias decisões e não deixe de fazer o que você refletiu ser o melhor, a melhor escolha, por meio das críticas. Só você sabe o que é melhor para a sua vida. Sexta dica: ignore críticas destrutivas. Uma pessoa empoderada que confia em si mesma ignora certas críticas destrutivas. Saber aceitar críticas é uma questão de maturidade emocional. Uma crítica destrutiva nos mostra de forma educada em quais pontos podemos melhorar. Porém, muitas vezes, o objetivo de quem critica pode ser apenas ofender, minar sua autoestima ou fazer você desistir de um objetivo. As críticas destrutivas devem ser ignoradas, pois não acrescentam em nada. Comentários depreciativos sobre sua aparência física ou a forma de vestir são exemplos de críticas destrutivas. Você sabia? Não permita que elas ofendam seu humor e diminua sua autoconfiança. Pessoas costumam fazer muitas críticas destrutivas, ainda que disfarçadas de conselhos. Observe se você tem pessoas assim no seu convívio e procure se afastar delas. Sétima dica: cerque-se de pessoas que te apoiem. Busque sempre estar cercada de pessoas que te apoiem. Apesar de acharmos que ser uma pessoa empoderada é algo apenas individual, nossas relações fazem muita diferença no que iremos colher.
As pessoas empoderadas geralmente têm por perto pessoas que as apoiam e as amam, independente de qualquer coisa, e que as tornam ainda mais fortes. Mas, calma, se suas relações estão ruins, é hora de procurar a ajuda de um profissional para conseguir dar um basta naquilo que não te faz bem e buscar felicidade com pessoas que estejam dispostas a te apoiar. Esse é o segredo, vá por mim. 8ª dica: respeite seus limites. Aprenda a dizer não, sem medo de parecer egoísta ou sofrer rejeições. Como vimos, se empoderar tem a ver com ser fiel aos próprios valores. A ideia de que precisamos agradar a todos e atender às expectativas dos outros a todo custo ainda é um traço forte na forma como fomos educados, o que se traduz na dificuldade em dizer não na vida adulta. O medo da rejeição pode nos levar a aceitar situações incompatíveis com o que acreditamos e queremos para nossas vidas. É importante rever essa dependência da aprovação alheia e respeitar seus limites para ser uma pessoa empoderada. 9ª dica: enfrente seus medos. O medo é uma emoção natural do ser humano e tem a função de nos proteger de situações de perigo. É importante analisar seus medos para ver se tem fundamento ou se são apenas crenças limitantes que lhe impedem de empoderar-se. Pare e reflita. Do que você tem medo? Aliás, o que você está deixando de fazer por medo? O medo de não dar conta? Nos estudos? No trabalho? Nos relacionamentos? Medo de errar ou de receber críticas? São temores comuns. Cabe a você analisar se eles têm fundamento e se justificam desistir dos seus planos. 10ª dica: vitalize-se com a gratidão. Agradecer pelas pequenas coisas nos alegra e impulsiona para uma realidade melhor e com mais motivos para sermos gratos. A gratidão abre portas e envia mensagens para que o universo conspire a nosso favor. Pode parecer insignificante, mas não é. Uma das coisas surpreendentes é o poder da gratidão. É impressionante como normalmente fazemos exatamente o contrário todos os dias sem perceber. Temos como prática reclamar de algo que não esteja tão bem em nosso mundo, e o que nós não percebemos é que cada reclamação nos desvitaliza um pouco mais. A gratidão é uma prática simples e poderosa. Ela deve ser realizada pelo menos uma vez ao dia com consciência. E se você acha que sua vida não está bem e que não tem motivos para ser grato, sugiro que comece pelas pequenas coisas. Gratidão por respirar, por ter uma cama para dormir, gratidão por ter o que comer, gratidão pela água que tem para beber. Com a prática, a cada dia, você vai encontrar mais e mais motivos para ser grata e se tornar cada vez mais uma pessoa empoderada. Pessoas empoderadas são gratas. Seguindo essas dicas apresentadas, você vai tornar-se uma pessoa empoderada, que conhece o próprio valor, que se ama e se respeita, assumindo o protagonismo da própria vida. Ao buscar o empoderamento, você muda antigos pensamentos, adquire novas atitudes e desenvolve uma série de competências que ajudam no resgate da autoestima. Empoderar-se é realizar as mudanças e ações que levarão você a evoluir e a fortalecer-se. Então, empodere-se. Hoje ficarei por aqui. Estou grata pela sua companhia e por a oportunidade de caminhar junto a você nessa jornada do Cuida de Ti. Gostou da nossa reflexão de hoje?
Foi relevante para você? Você acredita que pode ajudar outras pessoas a empoderar-se? Então compartilhe nas suas redes sociais e com amigos e familiares. Inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox e no YouTube. Dá um like, é rapidinho e te ajudará a ficar informado de novos capítulos do Cuida de Ti. Vai lá, ajude-nos! Convido-te também a conferir os outros capítulos e a compartilhar com amigos e familiares. Assim, estará ajudando outras pessoas na jornada do Cuida de Ti. Agradeço aos meus amigos que têm compartilhado, tenho recebido muito carinho. Obrigado a todos vocês que nos ajudam a continuar com essa jornada do Cuida de Ti. Um beijo a todos. Espero-te no próximo encontro. Até lá! Esse podcast é apresentado e roteirizado por mim, Lídia Coelho. Edição e sonorização por Edson Amaru. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.